Minha noiva estava grávida de gêmeos de homens diferentes. No teste de DNA revelei tudo para as duas famílias. Vou contar uma história que parece absurda demais para ser real, mas infelizmente aconteceu comigo. Meu nome é André, tenho 34 anos e trabalho como administrador de empresas. O que vou relatar aconteceu há 6 meses e ainda estou processando a magnitude do que descobri. Eu estava noivo da Carolina há 8 meses. Namorávamos há 3 anos e meio e realmente pensava que ela era a mulher ideal para formar uma família. Carolina tinha 31 anos, trabalhava como enfermeira num hospital particular, e sempre foi uma pessoa que eu considerava confiável e família. Nosso relacionamento sempre foi estável e maduro. Morávamos juntos há 2 anos num apartamento que compramos financiado. Tínhamos uma rotina tranquila. Ela trabalhava em plantões rotativos no hospital. Eu tinha horário comercial na empresa. Dividíamos todas as responsabilidades e já falávamos abertamente sobre ter filhos depois do casamento. Carolina sempre quis ser mãe. Falava sobre isso desde o início do nosso namoro. Sobre como seria criar nossos filhos, que tipo de educação daríamos. Até já tínhamos escolhido nomes. Era algo que me emocionava muito nela. Essa vontade genuína de construir uma família. O casamento estava marcado para outubro. Numa cerimônia simples mais bonita que estávamos organizando há meses. Havíamos economizado bastante para fazer uma festa que fosse especial para nossas famílias. Tudo caminhava perfeitamente até junho, quando ela me deu a notícia que eu esperava há tanto tempo. André, tenho uma surpresa incrível para você, ela disse numa quinta-feira à noite, com os olhos brilhando de emoção. Estou grávida. Eu fiquei em êxtase. Era exatamente o que queríamos, e ainda ia acontecer antes do casamento. Comemoramos, choramos juntos, ligamos para nossas famílias. Todo mundo ficou emocionado. Seria o primeiro neto dos dois lados da família. Na primeira consulta à obstetra, 2 semanas depois da descoberta, veio outra surpresa ainda maior. O médico fez a ultrassom de rotina e anunciou sorrindo, parabéns, vocês vão ter gêmeos. Carolina e eu ficamos completamente em choque, mas daquele tipo bom. Gêmeos. Era como se nosso sonho tivesse dobrado de tamanho. Saímos do consultório planejando como seria adaptar o apartamento, comprando revistas sobre gravidez gemelar, calculando os gastos duplos que teríamos. Durante as primeiras semanas após a descoberta da gravidez, Carolina ficou mais carinhosa e próxima. Falava constantemente sobre os bebês, sobre como seria a nossa vida depois que eles nascessem. Fazia planos detalhados, pesquisava nomes de gêmeos que combinassem entre si. Eu estava completamente apaixonado por essa versão maternal dela, mas aos poucos comecei a notar algumas mudanças estranhas no comportamento dela. Ela ficou mais ansiosa, mais nervosa, especialmente quando o assunto era sobre a gravidez. Quando eu sugeria irmos juntos às consultas médicas, ela sempre tinha alguma desculpa. É só exame de rotina. Você não precisa faltar do trabalho. Não vai ter nada interessante para ver. Outra coisa que me chamou a atenção foi que ela começou a evitar falar sobre detalhes médicos da gravidez. Quando eu perguntava sobre o que o médico havia dito, as respostas eram sempre vagas. Está tudo normal. Os bebês estão se desenvolvendo bem. Não tem nada específico para comentar. Por eu não entender muito sobre gravidez, principalmente gemelar, achava que era normal ela querer proteger essa fase inicial mais delicada. Respeitei o espaço dela e não insisti muito para acompanhar as consultas. Cerca de 1 mês depois da descoberta dos gêmeos, Carolina começou a passar mais tempo no celular e a receber ligações que ela atendia em outro cômodo. Quando questionava quem era, sempre dizia que eram colegas do hospital conversando sobre plantões ou casos clínicos. O que mais me incomodava era que ela havia ficado mais distante fisicamente. Dizia que estava com enjoos constantes e que não se sentia confortável com intimidade. Como era minha primeira experiência com uma grávida, acreditei que fosse normal e respeitei completamente. A primeira suspeita real veio quando encontrei na bolsa dela um envelope com exames médicos que eu não conhecia. Eram de um laboratório diferente do que ela sempre usava, em outra região da cidade. Quando perguntei sobre, ela ficou nervosa e disse que era só uma segunda opinião que o médico havia pedido. Uma semana depois, ela chegou em casa dizendo que precisaria fazer alguns exames mais específicos porque gravidez de gêmeos requer cuidados extras. Disse que talvez tivesse que viajar para São Paulo para fazer alguns testes em laboratórios mais especializados. Achei estranho, mas como ela era enfermeira e supostamente entendia mais do assunto, confiei no julgamento dela. Ofereci para acompanhá-la nas viagens, mas ela disse que seriam apenas exames técnicos rápidos e que eu não precisava me incomodar. Durante 2 semanas, ela fez 3 viagens para São Paulo. Sempre saía de manhã cedo e voltava à noite, cansada e estranha. Quando perguntava sobre os resultados dos exames, ela dizia que ainda estavam aguardando alguns resultados. Foi durante a 3ª viagem que minha desconfiança se intensificou. Carolina esqueceu o celular em casa carregando, e ele começou a receber várias mensagens do WhatsApp. Inicialmente tentei ignorar, mas quando vi que eram mensagens de um contato salvo como Dr. Ricardo, minha curiosidade foi mais forte. As mensagens que consegui ver na tela de bloqueio eram estranhas. Como foi a consulta hoje? Você contou para ele sobre a situação? Precisamos conversar sobre os próximos passos. Não pareciam mensagens profissionais entre médico e paciente. Quando Carolina voltou da viagem,
viagem e viu que o celular tinha ficado. Ficou visivelmente nervosa. Verificou as mensagens rapidamente e disse que o Dr. Ricardo era um especialista que estava acompanhando seu caso. Naquela noite, decidi investigar discretamente. Procurei na internet por o Dr. Ricardo, especialista em gravidez gemelar em São Paulo, mas não encontrei nenhum médico com esse nome nas clínicas que ela disse ter visitado. Na semana seguinte, enquanto ela estava no trabalho, resolvi ligar diretamente para as clínicas que ela havia mencionado. Em duas delas, disseram que não tinham nenhum Dr. Ricardo no corpo clínico. Na terceira, a atendente disse que Carolina nunca havia marcado consulta lá. Meu mundo começou a desmoronar. Por que ela estaria mentindo sobre consultas médicas durante a gravidez? O que ela estava realmente fazendo nessas viagens para São Paulo? Decidi seguir Carolina na próxima viagem médica. Na sexta-feira seguinte, ela saiu de casa às 7 horas dizendo que voltaria à noite. Esperei 30 minutos e fui atrás, seguindo-a discretamente. Para minha surpresa, ela não foi para a rodoviária nem para o aeroporto. Dirigiu até um bairro residencial da zona sul de São Paulo e parou em frente a uma casa. Esperei escondido e vi um homem sair para recebê-la. Eles se cumprimentaram com um beijo na boca. Fiquei em choque absoluto. Minha noiva grávida estava tendo um caso extraconjugal. Mas o que era ainda pior, estava usando consultas médicas fake como desculpa para encontrar o amante. Fotografei a casa, a placa do carro dele e anotei o endereço. Esperei mais 2 horas, mas eles não saíram. Voltei para casa completamente transtornado, sem saber como processar o que tinha descoberto. Quando Carolina chegou em casa à noite, contando sobre os exames do dia, eu mal consegui olhar para ela. Estava claro que nossa relação inteira era uma mentira. E pior, ela estava grávida de gêmeos durante esse período de traição. No fim de semana, enquanto ela trabalhava num plantão, contratei um detetive particular. Expliquei toda a situação e pedi para ele investigar tanto o homem quanto as mentiras sobre as consultas médicas. Em uma semana, o detetive me entregou um relatório que foi muito pior do que eu imaginava. O homem se chamava Ricardo mesmo. Era médico cardiologista, casado, pai de 2 filhos. E havia um segundo homem, em Paulo, engenheiro civil, também casado. Carolina mantinha relacionamentos paralelos com os dois há cerca de 6 meses. Com Ricardo, se encontrava às sextas. Com Paulo, aos domingos quando dizia que ia visitar uma amiga. O detetive tinha fotos dos encontros, registros de hotéis, até conversas de WhatsApp que ele conseguiu interceptar. Mas a descoberta mais chocante veio quando analisei as datas. A gravidez havia começado exatamente no período em que ela estava se encontrando com os 2 homens. Isso significava que os gêmeos poderiam ser de qualquer um dos 3 homens, inclusive não serem meus. Confrontei Carolina numa segunda-feira à noite. Mostrei as fotos, o relatório do detetive, tudo. Ela tentou negar inicialmente, depois admitiu os relacionamentos, mas disse que tinha certeza de que os bebês eram meus. Como você pode ter certeza? Perguntei. Você estava transando com 3 homens diferentes na mesma época. Foi aí que ela revelou algo ainda mais chocante. Por que uso métodos diferentes com cada um? Com você nunca usei proteção, com eles sempre usei. Mas camisinha não é 100% eficaz. E ela sabia disso como enfermeira. A única forma de ter certeza real seria através de teste de DNA. Exigi que fizéssemos o teste imediatamente. Carolina resistiu muito, dizendo que era desnecessário e que eu estava sendo paranoico. Mas eu já tinha marcado consulta com um geneticista especializado em paternidade pré-natal. O teste de DNA pré-natal é possível a partir da 9ª semana de gravidez através de amostra de sangue da mãe. Carolina estava com 14 semanas, então era perfeitamente viável. O médico explicou que, como eram gêmeos, cada bebê seria testado individualmente. Levei Carolina praticamente à força para fazer o exame. Ela chorou durante todo o procedimento, implorando para eu confiar nela e não destruir nossa família. Mas eu já não acreditava em mais nada que ela dizia. O resultado sairia em 2 semanas. Foram os 14 dias mais longos da minha vida. Carolina alternava entre tentar me convencer de que os bebês eram meus e me implorar para esquecer tudo e seguir em frente como uma família. Quando chegou o dia de buscar o resultado, eu estava preparado para qualquer coisa. Ou melhor, achava que estava. O geneticista me recebeu sozinho no consultório, já que Carolina se recusou a ir. Ele abriu o envelope na minha frente e disse: Sr. André, em uma situação muito incomum para relatar, os gêmeos são de pais biológicos diferentes. Meu cérebro precisou de alguns segundos para processar a informação. Como assim, doutor? É um fenômeno raro chamado superfecundação heteropaternal. Quando uma mulher libera 2 óvulos em um período próximo e eles são fertilizados por espermatozoides de homens diferentes. No caso da sua noiva, um dos bebês é biologicamente seu, e o outro não. Era cientificamente possível, mas estatisticamente raríssimo. E tinha acontecido comigo. E o pai do outro bebê? Para determinar isso, precisaríamos de amostras de DNA dos outros possíveis pais. Saí do consultório em estado de choque total. Carolina estava grávida de gêmeos de pais diferentes. Um era meu filho, outro era filho de um dos seus amantes. Quando cheguei em casa, Carolina percebeu pelo meu rosto que o resultado não havia sido bom. Contei tudo. Ela desabou em lágrimas, admitindo que sempre soube que era uma possibilidade, mas que tinha esperança de que os 2 fossem meus. Carolina, você me enganou durante meses. Está carregando
carregando o filho de outro homem junto com o meu. Como você achou que isso ia terminar? Ela não tinha resposta, apenas chorava e pedia perdão repetidamente. Mas eu ainda precisava saber qual dos dois homens era o pai do segundo bebê, e principalmente, eles sabiam que Carolina estava grávida. Através do detetive, consegui os contatos de Ricardo e Paulo. Liguei para cada um separadamente, e apresentei como o marido da Carolina e marquei encontros individuais para conversar sobre algo importante. Ricardo aceitou me encontrar numa sexta à tarde num café perto do hospital onde ele trabalhava. Quando chegou, estava visivelmente nervoso. Doutor Ricardo, o senhor sabe que a Carolina está grávida? Ele ficou pálido. Grávida? Ela não me falou nada sobre isso. Expliquei toda a situação, os gêmeos, o teste de DNA, o fato de um dos bebês não ser meu. Mostrei o resultado do exame. Ricardo ficou em choque. Isso é impossível. Nós sempre usamos proteção. Sempre. Doutor, a mesinha não é 100% eficaz. O senhor como médico sabe disso. Ele concordou em fazer o teste de DNA para esclarecer a situação. Marcamos para a semana seguinte. Na segunda-feira encontrei com Paulo. A reação dele foi idêntica, em choque, negação, mas concordância em fazer o teste. Uma semana depois, tínhamos todos os resultados. Paulo era o pai do segundo bebê. Agora eu tinha todas as informações que precisava para tomar as decisões mais difíceis da minha vida. Carolina estava grávida de gêmeos, um meu e um do Paulo. Nenhum dos dois homens sabia que ela estava grávida quando começaram os relacionamentos. Decidi que todas as partes envolvidas tinham direito de saber a verdade completa. Não apenas os homens, mas também as esposas e famílias que estavam sendo enganadas. Organizei uma reunião que mudaria a vida de muita gente. Marquei um encontro numa sala de reuniões de um hotel neutro para um sábado à tarde. Convidei Carolina, Ricardo com a esposa, Paulo com a esposa, e meus pais junto com os pais dela. Carolina implorou para eu não fazer aquilo. Disse que podíamos resolver em família e que não precisava envolver todo mundo. Mas eu já tinha decidido que a verdade tinha que vir à tona completamente. No sábado às 14 horas, todos estavam na sala. O clima estava tenso porque ninguém sabia exatamente por que estava ali. Só eu tinha o quadro completo da situação. Obrigado por virem. Comecei. Vocês estão aqui porque descobri algo que afeta todas as famílias presentes. Coloquei os resultados dos testes de DNA na mesa, junto com o relatório do detetive e as fotos dos encontros. Carolina está grávida de gêmeos, mas os bebês são de pais diferentes. Um é meu filho, o outro é filho do Paulo. O silêncio foi absoluto por cerca de 2 minutos. Depois a sala explodiu. A esposa do Paulo começou a gritar com ele. A esposa do Ricardo ficou aliviada que pelo menos o marido dela não ia ser pai, mas furiosa com a traição. Os pais da Carolina ficaram mortificados com o comportamento da filha. Meus pais ficaram divididos entre me apoiar e tentar salvar a família. Carolina tentou explicar que havia se confundido e que nunca quis machucar ninguém, mas era impossível justificar meses de mentiras elaboradas e traições múltiplas. Paulo admitiu o relacionamento, mas disse que não sabia que Carolina era comprometida. Ela disse que estava solteira e enfermeira solteira conhece muita gente. Ricardo também confessou, mas disse que Carolina havia contado que estava em processo de separação e que em breve estaria livre. Mais mentiras. Carolina havia criado versões diferentes da sua vida para cada homem, incluindo. A reunião durou 4 horas. No final, as consequências foram devastadoras para todo mundo. Paulo se separou da esposa no mesmo dia. Ela não conseguiu perdoar nem a traição nem o fato de ele ter engravidado outra mulher. Ricardo conseguiu salvar o casamento depois de muito diálogo, mas com a condição de cortar contato completamente com Carolina e assumir responsabilidade pelo tratamento psicológico da família. Carolina foi expulsa de casa pelos próprios pais, e se sentiram envergonhados do comportamento dela. E eu cancelei o casamento definitivamente, mas assumi que seria pai presente do meu filho biológico. A situação mais complexa foi definir como seria a criação dos gêmeos. Legalmente, eles teriam pais diferentes, mas iam nascer como irmãos. Decidimos que cada pai assumiria a responsabilidade financeira e emocional pelo seu filho biológico, mas que os irmãos cresceriam sabendo um do outro. Carolina teve que sair da cidade por causa do escândalo. A história se espalhou rapidamente no hospital onde ela trabalhava e ela acabou sendo demitida por conduta incompatível com a profissão. Os gêmeos nasceram em dezembro, um menino e uma menina. Lucas é meu filho, Sofia é filha do Paulo. Eles são irmãos que têm pais diferentes, mas vão crescer sabendo da situação e se conhecendo. Hoje, 6 meses depois, tem uma relação cordial mais distante com Carolina por causa do Lucas. Paulo também mantém contato apenas por causa da Sofia. Nós 3 criamos uma dinâmica estranha mais funcional para o bem das crianças. Carolina tenta reconstruir a vida em outra cidade, mas sei que a reputação dela foi permanentemente afetada. A história se tornou conhecida nos círculos médicos e sociais, e algumas pessoas ainda a procuram para comentar sobre o caso. Aprendi que existem pessoas capazes de manter mentiras elaboradas por meses, enganando múltiplas pessoas simultaneamente. Carolina não era apenas uma mulher infiel, era uma manipuladora profissional que quase destruiu várias famílias. A parte mais dolorosa foi descobrir que ela estava disposta a me deixar acreditar que ambos os bebês eram meus, sabendo que um deles tinha outro pai. Se eu não tivesse investigado, teria criado o filho do Paulo como se fosse meu. Hoje sou pai solteiro do Lucas e não me arrependo de ter revelado a verdade para todos os envolvidos. Foi doloroso, mas cada família teve a chance de tomar decisões conscientes sobre seus futuros. A confiança que tinha nas pessoas mudou para sempre, mas também aprendi que a verdade, mesmo quando dói, é sempre
sempre melhor que viver numa mentira, e que algumas situações são tão complexas que só a transparência total pode resolvê-las de forma justa para todos. Cara, isso é a história mais insana que já li aqui. Gêmeos de pais diferentes? Eu nem sabia que isso era possível. Que pesadelo. Mas que bom que você descobriu antes de assumir os dois. Pois é, cara. Superfecundação heteropaternal. O médico disse que é raríssimo, mas acontece. Sorte no azar que descobri.